Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa Eu sou o Rômulo Dias, tô tentando ajeitar aqui a câmera que eu vi que eu tô muito baixo. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês através dessa revista aqui, revista Conectar Mais. Esse trimestre nós estamos falando sobre Daniel, Ezequiel e a escatologia na perspectiva dos profetas, tá? Tem sido um trimestre muito enriquecedor e estamos aqui mais uma terça-feira para trazer aqui comentários dessa lição que tá muito legal, tá? Rômulo, vê se você tá na sua internet ou se você tá no Wi-Fi, para não gastar a tua internet também. Eu tô no Wi-Fi, tô no Wi-Fi. Show. Tá um pouquinho travando, né? Mas quer dizer a imagem, não a voz. A Mas tá minha tá bom, tá? travando? É. Pra mim quem tá travando é você, então, mas deve ser então a minha, não sei. Ah, então deixa assim, não bota na sua não, pra não gastar, porque senão consome muito. Tá. Então comenta aí, pessoal, qual internet tá melhor pra gente saber, pra gente poder resolver. Ó, a Sussurra está aqui conosco, ela botou a paz, canal de professores, apoiadores, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Sussurra, seja muito Ai, bem-vinda. Acho que eu já coloquei o link no grupo, acho que eu já acho que coloquei. Coloquei o link no grupo, então o pessoal vai chegando aí com calma. E aí a gente vai dando os avisos aqui iniciais, tá? Então, como eu disse, nós estamos conversando esse trimestre sobre essa revista, é uma revista muito boa. É mais uma vez um tema que eu nunca tinha estudado com tanta profundidade, né? Que é o livro de Daniel até o momento. Então, tem sido uma experiência muito boa, eu acredito que não só para os alunos, mas também para nós, professores, que é sempre uma via de mão dupla, né, de conhecimento, através das revistas, tá? E aí é isso, então vamos aqui para os nossos agradecimentos, né? Cada vez mais esse quadrinho tem crescendo, e muito obrigada a cada pessoa que compõe, cada nomezinho, cada vida representada, cada família representada através desses nomes, que já fizeram parte e hoje não fazem mais, outros, né, chegaram há pouquíssimo tempo. Meu muito obrigado, né, nossa gratidão aqui do nosso canal, em nome do Rômulo, em nome do canal Boa Semente, sim, meu nome também. Muito obrigado, vocês têm feito com que o nosso sonho venha se tornar realidade. Nós estamos cada vez mais perto, né? Faltam aí 2 meses para o nosso casamento. Vocês sabem que esse projeto ele tem esse objetivo, nos ajudar financeiramente com esse propósito, e tem nos ajudado, vocês têm contribuído grandemente para o nosso crescimento, tá? Então, muito obrigada a cada um, que o Senhor venha retribuir cada vez mais. E aí, para quem está chegando agora e não sabe, esse projeto para o nosso casamento, e a gente fornece toda semana um material didático, todas as quintas-feiras ou sextas-feiras, porque as últimas semanas têm sido bem complicadas, e aí o material está saindo na sexta, mas no geral ele sai na quinta-feira. Se der bom, sai na quarta-feira, e aí você tem mais tempo para estudar. Mas no geral saem nesses dias aí. Então, o material didático tem um plano de aula, questionário, dinâmica, aprofundamento, que é super necessário, principalmente nesses temas escatológicos. Então, lá a gente consegue gastar mais tempo para poder explicar algumas temáticas que aqui na live não dá tempo de falar. Então, lá você consegue ter acesso a um material muito bem explicado. Além de que os slides que a gente usa aqui na live também eu envio para vocês, apoiadores, tá bom? Então, é uma via de mão dupla também, né? Estou aqui com essa palavra na cabeça. Vocês nos abençoam e a gente também abençoa a vida de vocês com esses materiais que complementam a nossa live de terça-feira, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos também falar aqui sobre os comentários da última live. Tivemos bastante comentário, ó. Nirleide Montes, acho que é isso. Deixa eu botar meu óculos. Acho que é Nirleide Montes Brito, botou. Parabéns, amada. Porque o Rômulo comentou que no outro dia seria meu aniversário, né? Então muita gente deixou feliz aniversário. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, WhatsApp. Então, meu agradecimento a vocês também. Mas ela botou aqui, ó. Parabéns, amada. Ai, gente, eu vou ter que ler do celular, porque eu não tô enxergando nada. Roma não consegue enxergar também, não, né? Tá muito pequeno, deixa eu gente. ver. Eu consigo com pouca dificuldade, mas consigo. É fica mó carão assim na câmera. Com pouca dificuldade ou com muita dificuldade? Não, eu consigo ler sim, da tela do celular. Que isso? Consigo, graças a Deus.
Calma, mas eu vou ler aqui para saber o nome certinho das pessoas que comentaram. Ó, assistam os anúncios, pessoal. Assistam os anúncios que nos ajudam. Então, bota como se fosse um podcast e vai assistindo o vídeo, ó. Elizabeth Marinho comentou: Louvado seja Deus, que Deus permaneça os abençoando poderosamente. Muito obrigada, Elizabeth. Muito obrigada pelo comentário. E Jamar Serafim botou assim, ó. Glória a Deus por essa menina, ela é apaixonante, parabéns. Ai, que fofinho, amei o comentário, fica me sentindo aqui, ó. Nirleide Montes, parabéns, amada. Eu tô lendo e tô curtindo aqui, né? Parabéns, amada. Ó, o Carlos Augusto Matheus, que tá sempre aqui na live com a gente, perguntou, gente, qual é o Pix? Eu acho que o Pix que ele tá falando aqui é o dos apoiadores, né? Então, entra no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, e me chama, que aí eu consigo mandar para vocês. Mas meu Pix, para quem quiser se tornar apoiador, é Poliana Pereira. Deixa eu escrever aqui para vocês, né? É melhor, porque senão pode dar ruim. Deixa eu botar Pix para apoiadores. Acho que tem problema falar, não tem no vídeo, ou não? Não, é porque, tipo assim, Poliana. Tem gente que escreve com um I, com um L só. Gmail. Poliana.gmail.com. Porque às vezes a pessoa não tem um WhatsApp, né? Não consegue entrar, ou não consegue entrar em mais outro grupo. Então eu vou botar aqui na tela. E aí, quando você fizer o Pix, coloca seu e-mail, que aí eu consigo enviar o material, tá bom? Então é isso aí, ó. Pix polianapereira48@gmail.com. Então eu consigo te localizar e te mandar o seu e-mail. Ou então você pode mandar mensagem nesse e-mail também. É um e-mail que eu uso bastante. Me manda mensagem, ó, quero me tornar apoiador. Aí eu também consigo te achar. Ó, Má Porfírio também colocou: Oi, meus lindos. Botou um monte de emojis. Poli, feliz aniversário atrasado. Que o Senhor continue te abençoando sempre. Botou um monte de coraçãozinho. Sua linda, né? Ela, mais coraçãozinho. Nós vamos fazer 2 aulas também, por conta do domingo do Dia dos Pais. Muitas igrejas cancelaram, então tiveram que dar 2 aulas juntinhos, né? Isso aí. Ó, importante não deixar de dar nenhuma, porque uma lição a gente tem percebido que depende da outra. Então, se você pular, vai faltar aí compreensão dos seus alunos. Ó, também tivemos outro comentário, Ovelha Amarela, que também tá sempre aqui na live conosco, botou aqui, ó. Deus não é lógica, Deus é fé. Entre parênteses, né? Que estação maravilhosa, meu pai do céu. Então, ela tá comentando aqui sobre o que a gente falou na live, muito legal. E botou também aqui, feliz aniversário, parabéns, Juliana Poli. Ah, que legal, gente. Muito obrigada pelos comentários. Vocês são bênção nas nossas vidas, tá bom? Então, é isso. Dito isso, podemos começar a nossa live. Então, é aquela perguntinha básica de sempre. Quem é que está assistindo essa live? É professor, professora, aluno, superintendente, telespectador, estava passando pelo YouTube e entrou aqui, encontrou a gente. Então, comenta aí para a gente saber quem está aqui assistindo, tá? Então, vamos lá começar mais uma aula de número 8. Contigo, Rom. Vamos lá, gente. Aula de número 8, lição 8. Tá bom? Caminhando, né? Já pro final aí da revista, já. Ainda falando um pouco sobre Daniel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Ezequiel, né? Já é a próxima lição, inclusive, né? O livro de Ezequiel e a sua mensagem. Então, a gente poderia dizer que aqui a gente está fechando Daniel, né? Tudo que a gente comentou sobre ele desde o início até aqui. E aqui a revista vai linkar nessa lição Daniel e o Apocalipse, né? Sobre a anunciação de todas as coisas, o fim dos tempos, de todas as coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa lição. Essa lição está bem rica. A revista por si só está muito rica. Muito conteúdo, né? A lição passada aí foi difícil foi algo difícil de falar, né? De comentar. Mas é bom que isso vai desafiando a gente, vai nos capacitando a melhorar cada vez mais, né? Então, enfim. Lição de número 8, Daniel e o Apocalipse. O texto de referência está lá em Daniel 12, do verso 1 até o verso de número 9. Se você dá com a sua Bíblia aí, né, dá uma lida depois. Se você estiver acompanhando, se não for ao vivo, né, depois dá uma pausa aí, dê uma lida. E aí depois começa a estudar, é muito importante. Versículo do dia. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Está lá em Daniel 12, verso 13. Verdade aplicada diz assim, ó. Deus revela a Daniel lampejos sobre o tempo do fim, mostrando seu domínio sobre a história
na consumação de todas as coisas. O momento de oração que a gente tem nesse slide aí diz para nós orarmos, né, que a gente faz no final, oramos para despertarmos, ou melhor, oremos para que despertemos a cada dia quanto aos sinais bíblicos do arrebatamento. E os objetivos da lição, no finalzinho, tem uma slide, né? Próximo slide. Diz para os objetivos da lição: elucidar a conexão entre os livros de Daniel e o Apocalipse, né, que foi o que eu comentei, compreender o ministério da ressurreição dos mortos, que a gente vai falar no tópico 2, e observar os sinais do fim dos tempos, que está lá no tópico 3. Cada objetivo é direcionado a cada um dos tópicos. E vamos lá, então. Introdução. Daniel foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais vislumbrou o futuro, e junto com a revelação do Apocalipse, forma a base escatológica da doutrina cristã, mormente quanto ao futuro de Israel e da Igreja de Cristo. E o ponto-chave o ponto-chave fala que as revelações quanto ao fim de todas as coisas devem gerar nos santos um desejo de viver uma vida santa e um ardor em cumprir o ide de Cristo, sabendo que o fim de todas as coisas se aproxima. Então é sobre isso, né? Sabendo que as coisas estão para se findar, estão se aproximando, exige de nós um comportamento e uma responsabilidade de levar essa mensagem a outras pessoas. É sobre isso que a gente vai comentar aqui nessa lição. E a gente vai tentar, na medida do possível, né, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, estar aqui tentando deixar um ensino um pouco mais claro para vocês, professores, para depois vocês aplicarem na aula de vocês. Lembrando que vocês não precisam falar o que a gente vai falar. Aqui seria como a gente daria a aula. Mas estamos aqui para tentar botar o máximo de conteúdo e o que você achar pertinente, né, e poder usar na sua aula vai ser de bom proveito. Então é isso. Introdução e o ponto-chave. E a gente vai para um... Até porque, às vezes, nem dá tempo, né? A gente traz tanta coisa aqui na live, a gente faz a live aqui, às vezes, de 1h10, às vezes o professor tem 30 minutos. Então, é exatamente o que o Romulo falou, você não vai copiar a nossa aula. Se você quer copiar, você copia. É um conhecimento livre aqui, não tem dono. Mas você tem que, primeiro, ler, ter a sua interpretação, pensar os seus próprios comentários, e aí, assistir a live, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui eu não entendo muito bem, vou procurar mais conhecimento. Então, a aula é um pouquinho disso, tá, pessoal? É importante a gente sempre frisar isso. Não, pessoas podem achar que o conhecimento aqui desse canal é um conhecimento absoluto, e não é. Ele é um conhecimento construído a partir das nossas experiências com Deus, né, da nossa experiência com a leitura bíblica, nossa experiência na igreja, nossa experiência com os jovens, com a linguagem dos jovens. Então, a gente sempre traz o que a gente acha que é pertinente para trazer, tá? Então, a gente vai seguindo. Mais comentários aqui, a Má Porfírio, a gente estava lendo há pouquíssimo tempo. Eu falo sempre de Má Porfírio, né? Porque aqui no YouTube o nome dela é Ilma Má Figueiredo, só que no e-mail, né, é Má Porfírio. Aí as pessoas podem ficar pensando, ela tá falando o nome dela errado. Não é, porque lá no e-mail é Má Porfírio e eu gravei assim. Então, ela tá aqui com a gente. Nós lemos há pouquíssimo tempo o comentário que ela deixou na live passada. Então, muito obrigada mesmo. E se eu não me engano, ela também é líder dos jovens, tá? Muito legal. E a pessoa está comentando que a internet está caindo direto. Eu estou percebendo que aqui também está travando, mas eu não sei se é o tempo. E essa pessoa, como é que é praticamente nossa vizinha, ela está percebendo que o tempo está virando, né? Então está começando a ventar bastante e a internet está ficando um pouquinho ruim. Mas vão comentando aí, pessoal, para a gente saber como é que está a internet, né? É porque depois vai ficar salvo. Tá? Então vamos lá. Lição 8, Daniel e o Apocalipse, após essa introdução que o Romulo trouxe. Eu, particularmente falando, já falei aqui outras lives, eu sempre fui uma grande fã e engajadora do livro de Apocalipse, a ponto de levar a Bíblia para a escola e ficar lendo com os meus amigos. Eu achava um livro, assim, muito... Como é que fala? Muito emocionante, né? Muita coisa interessante vai acontecer. E eu achava muito... É meio esquisito isso, mas eu achava muito interessante compartilhar sobre isso com os meus colegas. E aí eu não tô falando que eu era adolescente, eu era, assim, criança, eu deveria ter 10 anos e tava lá na escola super engajada com o livro de Apocalipse. Depois que eu cresci, eu comecei a ler a Bíblia da forma certa, né, lendo do início, ou pelo menos ali pelos evangelhos, né, para que tudo fizesse sentido na minha cabeça. Mas enfim, Daniel, como a gente lê na introdução, ele é um dos profetas do Antigo Testamento que mais vão falar sobre, mais vai falar, né, sobre os acontecimentos futuros. Então, aqui a gente vai perceber, a gente está percebendo durante essa revista, que
para a gente entender os temas escatológicos, para a gente entender Apocalipse, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento, porque lá foi dado, né, como diz aqui a introdução, pequenos lampejos do que viria a acontecer. Então, hoje em dia a gente tem mais maturidade, e através dessa revista abençoada, a gente entende que a gente tem que fazer um conhecimento prévio para que a gente entenda o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Então, a Bíblia costuma dizer que ela está completamente muito bem amarrada. Você não tem só ali o Apocalipse para você ler como se fosse um livro solto. Você tem ali outros livros que vão te ajudar na compreensão desses acontecimentos finais, tá? Então, agora a gente inicia o tópico 1, descortinando o Apocalipse, tá? Então, vamos ler. E, inclusive, essa introdução também está nos slides. Todas as introduções de tópicos eu transcrevo para o slide, porque fica melhor se o aluno não tiver revista, né, não tiver como acompanhar, ele acompanha do celular, se você mandar no grupo do WhatsApp, acompanha da televisão, da onde você transmitir para ele. Então, vou ler aqui com vocês e a gente vai comentando. O Romulo também, se quiser comentar, né, a gente vai conversando. Comentários aqui, a Má Porfírio botou aqui, ela é líder dos jovens e adolescentes, dupla função aí, muito bom. E essa só botou, um pouquinho de cada, teremos muito conteúdo. Exatamente. Por isso que é bom quando vocês participam da live, porque vocês também conseguem pensar coisas que a gente não pensou. E aí eu vou anotando, eu tenho certeza que vocês também anotam, e aí na aula a gente consegue, no domingo, a gente consegue dar uma aula mais completa, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Quando falamos do Apocalipse, referimos-nos ao livro das revelações do apóstolo João, onde Jesus Cristo revela os acontecimentos dos fins do tempo, que acontecerão com Israel, com a igreja e também com aqueles que forem desobedientes, que foram, né, no caso, ao seu evangelho. Então, quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente fatalmente vai parar lá no livro que foi escrito pelo apóstolo João. Só que a gente tem visto, como eu mencionei anteriormente, é que existem outros livros que vão nos auxiliar na compreensão do Antigo Testamento, tá? Do Apocalipse, tá? Então, tópico 1.1, as palavras seladas para o tempo do fim. Em Daniel 12:9, o Senhor fala que as palavras estão seladas até o tempo do fim. Então, palavras seladas, a gente pode entender que essas palavras já estão fechadas, ou seja, não vai acontecer nada mais, nada menos, tudo já está previsto e tudo já passou pelas mãos de Deus, já passou pelo seu crivo, né? Então, nada vai acontecer de surpresa, nada vai acontecer do que não está escrito, né? Pode ser que porque o livro de Apocalipse ele foi escrito a partir da interpretação que João tinha da sua época, né? Então, quando ele viu uma visão e ele ia escrever sobre aquilo, ele dava, né? Ele dava características daquilo que ele já havia visto, né? Então, é um pouquinho sobre isso. Mas as coisas já estão seladas, essa palavra já está selada. Em Apocalipse 5, João chorava muito, pois ninguém podia abrir o livro e desatar os selos, ou seja, não existia ninguém justo para poder abrir esse livro. Até que, na visão, apareceu Jesus com poder e autoridade para tal. Chegara a hora da revelação sobre o futuro das últimas coisas. E aqui a gente vai entrar numa parte muito importante desse tópico. O tempo do fim chegará para Israel e para as nações ímpias. O arrebatamento acontecerá para a igreja, ao passo que a terra sofrerá catástrofes naturais e experimentará o poder da ira divina. Jesus virá com poder e grande glória para restabelecer a ordem do universo. Então, esse tópico aqui é muito importante porque fala sobre uma consequência. Quantas vezes a gente tem visto no meio dos nossos jovens as pessoas vivendo, não só na igreja, mas também mais lá fora, vivendo como se não houvesse amanhã, vivendo como se não houvesse fim, como se não houvesse uma consequência para os seus atos. E aqui no tópico 1 a gente está falando um pouquinho sobre isso. Vai chegar o tempo do fim, onde Israel terá que lidar com as consequências dos seus atos, que a igreja também, no caso, a gente acredita, nós assembleanos acreditamos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, e na lição passada a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, se eu não me engano, eu anotei algumas coisas. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas também será julgada da mesma forma. E também o mundo, né? As pessoas que muitas vezes tiveram a oportunidade de aceitar Jesus e não aceitaram, rejeitaram a palavra, foram perseguidores do evangelho, ou aqueles até mesmo que ficaram alheios às coisas que
as coisas que vêm acontecendo, tá? Então, chegará um tempo em que o juízo virá sobre a terra e será feito o grande julgamento. Então, aqui a gente pode chamar a atenção para os nossos alunos sobre essa questão de viver como se não houvesse fim, viver como se não houvesse amanhã, sem pensar nas consequências, porque é o que a gente sempre fala aqui, e os próximos tópicos vão dizer também, que a vida não é só isso que a gente vive aqui, a vida não é só o hoje, a vida não é só o que a gente já viveu. A vida, ela de fato vai começar quando a gente fechar os nossos olhos. Então, a gente precisa estar atento às nossas atitudes, porque vai haver consequência para cada uma delas. Então, a gente tem visto uma geração que vive na iniquidade, que vive achando que as consequências não virão sobre as suas vidas, e a gente sabe que, na verdade, não, elas vão vir, e que esse tempo está cada vez mais próximo. Às vezes falta essa compreensão, né, de que está muito próximo, está às portas, tá? Então, tópico 1.2, a abominação no lugar santo. Esse tópico que eu também achei muito interessante, porque me deu uma compreensão de que eu nunca tinha lido esse texto e pensado dessa forma. Então, vamos lá. Um dos textos de Daniel citado por Jesus em seu sermão profético foi a abominação no lugar santo, Mateus 24:15. A abominação tem sentido de coisa horrível, detestável e repulsa. O profeta Daniel usou expressões semelhantes como transgressão assoladora e abominação desoladora. Jesus pontua isso advertindo sobre o pecado que, infelizmente, estaria no lugar santo, ou seja, dentro da igreja. Então, aqui o que está falando um pouquinho, esse texto de Daniel fala, é sobre o pecado dentro da igreja. E quando que muitas das vezes a gente vê essas coisas acontecendo, a gente pode fazer referência aqui ao joio e o trigo, e a gente quer tirar o joio do meio do trigo. A gente quer fazer essa separação, quando na verdade a gente sabe que a palavra ela tem que ser cumprida, e o ceifeiro, no grande dia, vai fazer como é que fala? Essa colheita, não é colheita muito bem. Qual é o nome, Separação, né? Essa separação. Porque às vezes também as pessoas vêm para a igreja achando que certas coisas não vão estar dentro dela. Sendo que a igreja ela é composta, não estou falando da noiva de Cristo, estou falando do ambiente, por pessoas que são doentes, pessoas pecadoras, pessoas que estão buscando ali melhorar. Então, acho que vão chegar na igreja e vão ter pessoas santas. E não. Aqui a palavra está dizendo que vai ter a abominação, que no caso é o pecado, dentro do lugar santo. E isso seria um dos sinais que apontariam para a volta de Cristo, tá? E aqui, continuando, vai dizer justamente sobre isso. Um dos sinais estabelecido por Cristo sobre a sua volta é o avanço do pecado, que gera frieza espiritual e escassez do amor a Deus e ao próximo. Eu estava falando sobre isso ontem, né, no meu Instagram, e que por mais que a gente veja que o mundo tem caminhado para a sua própria condenação e tudo mais, ainda existem pessoas que têm amor ao próximo, que pregam o amor e que têm vivido essas coisas. Então, é um contraponto, assim, que vale a pena a gente fazer. Mas um dos sinais é fatalmente esse, o avanço do pecado até mesmo na igreja, a frieza espiritual e a escassez do amor a Deus e ao próximo. A Deus, que é o principal, né? E ao próximo também. Então, é tempo de despertamento, pois vemos o cumprimento da apostasia, ou seja, da deixada da fé, degradação moral e espiritual, e a busca desenfreada pelos prazeres carnais diante dos nossos olhos. Despertemos, pois o rei logo virá. Então, é uma mensagem de despertação. Nós temos visto uma geração que tem dormido, né? Que em vez de estar trabalhando, em vez de estar fazendo a obra de Deus, pregando o amor, fazendo a obra, fazendo a caridade, tem dormido, tem buscado seus próprios prazeres, seus próprios objetivos e deixado de lado aquilo que o Senhor falou para a gente fazer. Então, aqui, esse primeiro tópico, ele é um tópico de despertamento, né, para a igreja, despertamento para os jovens, porque muitos têm vivido alheio a esse fim dos tempos, como se não acontecesse, como se não fosse acontecer. Porque é o que a gente sempre fala aqui, se Jesus não voltar para esses tempos, pode ser que você morra. Então, ele voltou para você, e aí você vai seguir para o juízo da mesma forma. Então, aqui, já meio que introduzi o tema do próximo tópico, tópico 2, a ressurreição dos mortos, tá? Antes disso, Rômulo, eu vou ler aqui os comentários que estão aqui, tá bom? Antes de introduzir. Claudete dos Santos, ela botou aqui, peraí. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, chegando atrasada, paz
Poli, Rômulo, a paz, eu sou. A paz, Claudete, muito obrigada por estar presente aqui. Mas no final eu vou contar esse acontecimento que tivemos aí no fim de semana e que a Claudete foi uma grande ajudadora dessa campanha que eu lancei lá no meu Instagram. Então, muito obrigada, Claudete. Você tem sido bênção na minha vida. E mais pro finalzinho eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Ó, temos a presença também aqui da Júlia Silva, a paz do Senhor, sou nova aqui. Seja muito bem-vinda, Júlia. Deus te abençoe. Comenta aqui pra gente o que você é, se é professora, se é aluna, se é líder. Comenta aqui que a gente quer muito saber, tá bom? Então, Rômulo, pode seguir pro tópico 2, a ressurreição dos mortos. Então, gente, vamos lá. Seja bem-vinda aí, Júlia, né, o nome dela? Seja bem-vinda, fique com a gente aí, né? Comente também a sua igreja, de que ministério você é, né? Ou, no caso, qual denominação. Se não é, hoje é o dia que Deus separou para você para conhecer. Mas eu imagino que você já seja do meio. Mas, enfim, eu queria comentar um finalzinho aqui do que você falou, que eu acho importante, que é que o tempo é de despertamento, pois vemos o cumprimento da apostasia. E a apostasia é justamente o abandono da fé. Para uma pessoa que não conheceu, não existe apostasia porque ela não conheceu. Agora, a apostasia é para quem já conheceu a Cristo e abandonou a fé. Então, você abandonar algo que você já conhece, algo que você já viveu, algo que você sabe que é real, existe um peso muito maior nisso. É diferente da ignorância. A ignorância é você não conhecer, é o tempo de inocência. Fazíamos coisas antes que errávamos com Deus, só que não necessariamente sabíamos que estava errando. Então, a apostasia, o abandono da fé, algo que você já conheceu, algo que você já viveu. Então, é algo que ele traz muito para que a gente viesse a meditar. E a gente vê muitas coisas acontecendo, né? Muitos artistas aí do meio gospel abandonando a fé, muitos que conheceram a verdade e deixando de viver para o evangelho, viver para Deus, justamente por desejar o mundo, né? Estar querendo mais o mundo do que a Deus. Nós sabemos que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com a apostasia, porque é um dos sinais do fim dos tempos. Então, enfim, eu achei essa parte muito importante, achei importante frisar esse do tópico 1.2. Então vamos para o 2, né? O título é A Ressurreição dos Mortos. Diz assim, ó: um dos maiores mistérios e esperança dos santos é quando a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Biblicamente, sabemos que a morte não é o fim de tudo, mas sim o início de uma eternidade com Cristo, ou sem Ele, sendo esta chamado de morte eterna. Olha só que interessante. Aqui já chama né, a intenção de que para que a gente venha a entender que a morte não é o fim de todas as coisas. Nós sabemos que Cristo morreu, passa-se 3 dias, ele ressuscita, então nem a morte foi capaz de prender. É por isso que ele é mencionado como primogênito dentre os mortos. A gente vai falar sobre isso daí um pouquinho depois. Mas é importante a gente entender que a morte não é o fim. A morte é basicamente um período, né? A gente tem um tempo aqui na Terra, um dia nosso fim da nossa existência vai acabar, nós iremos morrer, e depois da morte não vai ter mais vida, no sentido de vida física, mas vai existir uma vida posterior a isso. E é para lá onde nós temos que depositar a nossa esperança e entender que nós temos que viver uma vida para Deus, para viver para sempre com Ele. Então, essa é a maior motivação de todo cristão. É por isso que hoje nós louvamos, cantamos, adoramos, justamente porque nós sabemos que um dia estaremos para sempre com Ele. Essa precisa ser a motivação de todos. Então, é muito importante que o primeiro peso, faça a pergunta aos seus alunos. Pergunte para eles aonde eles querem passar a eternidade deles. Será que uma vida, né, uma vida para com Deus, posteriormente, depois dessa vida aqui na Terra? Ou será uma vida sem Deus, onde nós teremos, basicamente, só coisas ruins, né? Ou seja, nós não estaremos no céu, estaremos no inferno. Então, ou melhor, né, que eles venham a pesar isso e entender que nós devemos desejar o céu todos os dias. Então, vai existir um julgamento, vai seguir para um lado ou para o outro. Então, que nós, como cristãos, eu e você, cada um que está assistindo essa live, aos alunos que vão ouvir também dessa mensagem, que todos venhamos a ansiar pela vinda do Filho do Homem e entender que nós queremos viver para sempre com Ele. Esse é um ponto muito importante que vale a pena você introduzir no tópico 2. E agora a gente entra para o 2.1. Daniel e a ressurreição dos mortos. Embora fosse acontecer num tempo remoto, Deus revelou a Daniel o destino dos homens do futuro, conforme descrito em Daniel 12:2. Alguns ressuscitarão para a vida
eterna e outros para a vergonha eterna. Olha só que interessante esse paralelo, né, de palavras, um para a vida eterna e outro para a vergonha eterna. Sabemos, pelas Escrituras, que os santos possuem a esperança da ressurreição e a possibilidade efetiva de reinar com Cristo por toda a eternidade, algo que eu já comentei aqui. A ressurreição dos santos se dará no momento do arrebatamento da igreja. Por outro lado, os que morreram sem Cristo ressuscitarão apenas para se apresentarem diante do trono branco para receber a sentença de condenação. O tempo de se preparar é agora, enquanto existe vida, há esperança. Esse aqui tem bastante coisa que a gente poderia falar desse tópico 2.1. É interessante Deus anunciando isso para Daniel, alguém do Antigo Testamento, coisas que depois ele só foi revelar a João já no Novo Testamento, depois da morte de Cristo. Então é interessante esses dois paralelos. Você vê que a Bíblia se completa. Você vê Deus anunciando para Daniel, no Antigo Testamento, algo que não necessariamente nem no tempo de Jesus aconteceria, mas sim algo que seria posterior na segunda vinda de Cristo. Então é muito interessante como a Bíblia se completa e como Deus é um Deus zeloso para anunciar a mensagem às pessoas. Ou seja, Deus já anuncia a mensagem a Daniel para aqueles do Antigo Testamento, antes da vinda do Cordeiro, e também anuncia para João depois da vinda do Cordeiro. Então, se tem uma coisa que a gente poderia falar, é que Deus nunca nos deixa desavisados. Deus, ele sempre é zeloso, nos auxiliando e nos admostrando conforme é o que deveríamos viver para sempre com ele. Vamos continuar. Aí aqui nós já comentamos que seria, no caso, tem dois lados, né? Um para a vida eterna e outro para a vergonha eterna. Ou seja, todos nós seremos julgados. É interessante aqui no tópico que você leu, no 1.2, que ele fala sobre o início, né, de todas as coisas, ou melhor, do amor se esfriando, ou seja, tudo isso seria a anunciação do fim. Nós falamos sobre isso como o princípio das dores, coisas que vão acontecer antes do fim. E é interessante como Deus, ele admoesta aqui, Daniel falando também a respeito desses dois caminhos, ou a vida eterna ou a vergonha eterna. Então, no final das contas, nós temos que ponderar isso. Nós falamos aqui bastante sobre viver por gratidão. Queria frisar uma coisa aqui importante que eu acho que cabe aqui nesse tópico. Nós vivemos por aquilo que Deus já fez por nós. Então, se hoje nós cantamos, pregamos, se hoje você dá uma aula na escola dominical, se hoje você louva, tudo nós fazemos por gratidão ao que Ele já fez por nós. Nós não fazemos algo para alcançar. Mas justamente essa vida de gratidão, esse reconhecimento de que o que Cristo fez por você te capacita a fazer mais por ele. Justamente quanto mais você faz, mais seu coração enche de fé e mais você entende que a sua vida não está pautada no tempo aqui na Terra, mas sim no tempo vindouro que vai vir após a vinda do Filho do Homem. Então é muito interessante que nós vemos a entender que a nossa vida, que por mais que nós fazemos aqui para ele, no final das contas, também para as pessoas, para conhecê-los, para que todos venham a conhecer também a Cristo, é importante que nós venhamos a entender que a nossa vida não está pautada aqui nesse tempo presente, nesse solo corruptível, e sim nas coisas do céu. Sabe aquela ideia do livro de Mateus, que lá no Sermão do Monte, quando Cristo fala para os discípulos e para as pessoas também que estavam ali, ouvindo a mensagem, ele falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde os ladrões não minam nem roubam, onde não há nada de ruim. Ou seja, entenda que o tempo que você está aqui é o tempo que você vai fazer algo posterior, para que você venha colher no céu. E isso é um ponto muito interessante, porque no final do tópico ele fala assim, o tempo de se preparar é agora. Enquanto existe vida, há esperança. E esse é um versículo que está lá em Eclesiastes, não está aqui a referência, mas eu anotei aqui, Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 4. Fala que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, enquanto seu coração ainda está batendo, enquanto seu pulmão ainda respira por você, enquanto você ainda é capaz de se locomover, capaz de auxiliar alguém, capaz de aconselhar alguém, esse é o tempo que você tem importante. O tempo é agora. Ou seja, o que você faz hoje condiz para onde você vai depois, posteriormente. Então, as suas ações hoje, o que você faz por Deus hoje, o quanto você pode viver para Ele hoje é o tempo presente que, posteriormente, no futuro, é o que vai contar na sua vida. Então, no final das coisas, se a gente deixar para fazer para Deus apenas no final da nossa existência,
sabe-se lá, porque você não sabe qual é o dia de amanhã, você não sabe, você não tem o controle de todas as coisas, somente Deus tem. Então, o dia para fazer é hoje. O tempo de fazer é hoje, o tempo de pregar é hoje, o tempo de cantar é hoje, porque o que você faz hoje é justamente o que corresponde para posteriormente onde você vai. E no final das contas, que nós viemos a escolher a vida eterna e não a vergonha eterna. Então, no final das contas, eu quero unir esse tópico. O tempo é agora. Então, falar sobre a ressurreição dos mortos é algo também que eu botei até como referência, mas vai ficar muito longo. Acho que vou falar no próximo tópico, que é a 2 Timóteo 2,11, que fala justamente que Deus é um Deus muito justo. Ele fala sobre a vergonha eterna, ou melhor, sobre a vida eterna e a vergonha eterna. 2 Timóteo 2,11, que é um versículo que eu falo bastante aqui, que ele fala que se vivermos com ele, também com ele reinaremos, se perseverarmos, ou melhor, se vivermos com ele, isso, se vivemos com ele reinaremos, se perseverarmos, com ele reinaremos também. Aí ele fala assim, um ponto muito importante, se o negarmos, ele também nos negará. Ou seja, se você for infiel para com Deus, ele não vai ser infiel para com você, porque Deus ele é fiel. Deus ele é Deus, ele é perfeito. Só que se você o negar, a ação de o negar também exige uma resposta. Sabe essa via de mão dupla, que a Poliana já falou também, em outra oportunidade? É justamente isso para com Deus. Porque se você vive uma vida onde você não entrega o seu coração para Deus, um dia no julgamento, ele também vai entender que você não viveu para com ele. Então, ele tem todo o direito de o negar também. Então, esse é o peso muito interessante. Vive uma vida para com Deus aqui, nesse solo corruptível, mas é aqui o tempo que você tem para anunciar o que Deus ele pode fazer, tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. Então, eu tentei trazer bastante conteúdo aqui, espero que não tenha ficado embolado, mas eu acho muito pertinente você falar sobre todos esses pontos no tópico 2.1, que ele anuncia bastante coisa e fala principalmente sobre as consequências e as coisas que virão no futuro e o tempo que nós viveremos para com Deus. Foi embolado ou deu para entender? Não, ficou perfeito. E eu acho que eu acrescentaria, eu acho que quando eu for dar essa aula, eu vou gastar um tempo nesse tópico, porque a morte, ela é uma temática, assim, de muita... É um ponto de tensão muito grande, né, entre os cristãos, entre a humanidade em si, porque é algo que a gente acredita que as pessoas não voltam para contar a história, né? O único que voltou e ressuscitou dos mortos, e o próximo tópico vai falar um pouquinho sobre isso, foi Jesus. Então, é um ponto de mistério na nossa vida, na humanidade em si. Então, muitos jovens sofrem com isso, por ter perdido alguém, por ter medo da morte. Então, quando você tem um estudo aprofundado da Bíblia, você se depara com essas questões, pode ser que desperte um pouquinho mais de ansiedade, de ansiedade entre seus alunos, porque, de fato, vai haver um julgamento para as suas ações, nada ficará impune diante de Deus. Então, é uma temática que precisa ali você gastar um tempo, porque, de fato, é algo que, desde que o mundo é mundo, o homem teme a morte, né? Então, quando você... e isso é normal, porque quando você não conhece sobre algo, você tem medo daquilo. Então, a revista ela vem com esse propósito, a igreja tem que vir com esse propósito de esclarecer a morte, né? E aí eu traria um pouquinho sobre isso. Outro ponto que eu achei muito interessante nesse tópico 2.1 é a questão da esperança que a igreja tem. A gente tem a esperança de que a gente morre nessa terra e um dia a gente vai se encontrar com o nosso Pai. Já o mundo não. Então, aí que a gente vê a diferença dos velórios. A gente já comentou aqui outras vezes, né? Que o velório cristão, ele tem essa dor, ele tem essa tristeza da separação com o corpo em si daquela pessoa, mas a gente tem a certeza que a gente vai reencontrar aquela pessoa. Então, quantas vezes a gente vai num velório, num sepultamento de alguém que não é cristão, a gente sabe, a gente vai com aquela dor no coração de que a gente não vai reencontrar essa pessoa vai ser julgada e vai seguir lá o seu caminho. Então, é muito triste isso, mas é exatamente o que o Romulo falou, que a gente venha pregar mais sobre a palavra, que a gente venha pregar mais sobre esse Deus e espalhar essas boas novas, porque no final de tudo a gente quer reencontrar com os nossos irmãos, a gente quer reencontrar com a nossa família, com nossos amigos e com todo mundo. Então, eu falaria um pouquinho mais sobre isso também. Show, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Enquanto a vida, né, a esperança é o tempo que nós temos aqui. Então, é sobre isso. Vamos para o 2.2, então? Só mais um comentário aqui, para não perder. A Júlia Silva, ela comentou que ela é professora da De Madureira de Portugal. Aí, mais uma pessoa de Portugal. Nós temos a Roxana e eu acho que o irmão dela também acompanham aqui o canal e são diretamente de Portugal. Então, que legal
ter vocês por aqui, alcançando aí, ó, outros lugares para além da fronteira. Muito bom. E a Sossô comentou aqui também, ó. O que fazemos hoje sinaliza em que direção estamos indo e onde chegaremos. Ó, muito bom, inspiradíssimo. Eu vou até anotar. É isso aí. O tempo é agora. Vamos para o 2.2? Pode seguir. A certeza da ressurreição. O apóstolo Paulo ressaltou que se esperarmos em Cristo... Eu amo esse versículo é muito, muito bom. Ele fala assim, ó, que se esperamos em Cristo, né, esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos botar parafrasear aqui, que é muito importante. Por que se nós esperarmos apenas nessa vida? Porque justamente uma vida com Cristo é a gente entender que a gente não está, novamente, pautado nessa vida terrena. O que mostra que nós seguimos esse evangelho, que nós vivemos em prol desse evangelho, é justamente o que vai acontecer após a nossa morte. No final das contas, o cristão, você falou, né, sobre a ideia da gente temer a morte e tudo mais, só que o cristão não deveria ter medo da morte em si, mas daquilo que vai vir após a morte, para onde você vai após a morte. Então é muito importante que nós venhamos a entender essas coisas, né? E justamente tocar nesses assuntos que você tocou, né? É muito diferente quando você vai em um velório de alguém que não era cristão ou de alguém que não viveu segundo... Não vou falar, não necessariamente o evangelho, mas falando de alguém que realmente conheceu a Cristo ou algo do tipo. Se bem que o evangelho a gente fala diretamente, né? Que o evangelho não é... A gente não fala que o evangelho no sentido a gente fala como de religião e tudo mais, só que o evangelho é justamente Cristo. O evangelho, se a gente pudesse traduzir, é a boa notícia, são as boas novas, ou seja, a boa notícia de que o Filho de Deus veio em carne para morrer em prol dos nossos pecados e trazer vida à sua vida. Então é muito importante que você entenda isso. O evangelho é uma boa notícia. A boa notícia de que não é mais meritocracia, não é algo que você faça, mas foi dado de graça por você. É de graça, né? É pela graça, mas não é de graça. Cristo pagou um alto preço, mas justamente pagou um alto preço por amor de mim e amor a você. Ou seja, essa é a boa notícia. A boa notícia de que hoje nós temos um Salvador, alguém que nos redimiu e nos remiu dos nossos pecados. Então esse é um ponto importante. A gente deveria entender que o que deve deixar o cristão pensante, né, cada vez mais pensante, é a ideia de que após a sua morte, para onde nós iremos, né? Para onde nós passaremos a nossa eternidade. Esse é o ponto crucial. Ele fala que Jesus, também continuando, né, o tópico, ao ressuscitar dos mortos, se tornou o primogênito dos mortos, tendo hoje as chaves da morte e do inferno. Isso aqui é interessante. Por que o primogênito? Porque justamente o primeiro a ressuscitar foi Cristo, né? Nós sabemos que Cristo ressuscitou Lázaro. Esse é um ponto. Só que nós falamos aqui diretamente da ressurreição de Cristo como primogênito, no sentido de que ele ressuscitou primeiro, e no tempo do arrebatamento, aqueles que já morreram em Cristo também ressuscitarão. Esses vão ressuscitar para a vida eterna, e também os que não morreram com Cristo vão ressuscitar também, mas aí ressuscitar para o julgamento e para a vergonha eterna. Então esse é um ponto muito importante, é por isso que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro não se auto-ressuscita como Jesus ressuscitou. Então é por isso que dá essa nomenclatura a Cristo, o primogênito dentre os mortos, e fala que ele tomou, né, tendo hoje as chaves da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse 1, versículo 18. Aí continua dizendo, ou seja, ele venceu a morte e tem o poder de nos dar a vida eterna. A ressurreição é a promessa de que os santos têm. A ressurreição é a promessa de que os santos têm promessa de transformação, quando passaremos a ter um corpo glorificado e assim habitaremos numa dimensão onde não mais sofremos os efeitos do pecado nem do tempo. Viveremos e reinaremos eternamente com Cristo no novo céu e na nova terra. Olha só que interessante, né? Fala aqui que assim como Cristo ressuscitou, nós também temos essa promessa, né? E também nós ressuscitaremos nesse sentido. Quando Cristo vier para arrebatar a igreja, existirão aqueles que estarão vivos nessa época. Nós falamos que nós seremos a geração do arrebatamento, né? Mas só Deus sabe, só Cristo sabe, né? Só Deus sabe isso, mas nós vemos as coisas que estão anunciando o fim. O que eu falei lá no início, o princípio das dores. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Muitas coisas têm surgido, muitas pandemias que têm acontecido. Então você vê a fragilidade da vida humana e você vê o cumprimento da palavra de Deus. Então tudo isso mostra
que nós estamos caminhando em direção ao fim e justamente vai ter pessoas onde não passarão no sentido pela morte, porque vão viver o arrebatamento em vida, né, vida física, mas terão aquelas pessoas que já morreram com Cristo, que vão ressuscitar para a vida eterna, e também as pessoas que não morreram, que vão ressuscitar para a vergonha eterna. Esse é um ponto muito importante. E fala aqui que nós temos um corpo glorificado. Isso aqui é algo muito importante para a gente entender algumas coisas. A palavra de Deus diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Eu cansei de falar aqui também, em muitas oportunidades, que o que faz Deus ser Deus é justamente a nossa incapacidade de compreendê-lo. Eu falei sobre isso na lição passada. Ou seja, se eu não consigo compreender Deus, se torna, né, e aponta a magnitude de Deus. Então, a partir do momento que eu compreendo Deus e que eu consigo colocar Deus dentro da minha consciência, da minha cabeça e tentar compreendê-lo, e aí toda a sua capacidade, todo o seu amor e toda a sua magnitude, eu limito Deus à minha consciência. Então, se eu limito Deus à minha consciência, ou melhor, Deus deixa de ser Deus. Então, vou voltar. O que faz Deus ser Deus é justamente a nossa incapacidade de compreendê-lo. Então, se você não compreende, você entende que ele é um ser muito superior à sua própria consciência, por mais que ele tenha nos tornado, nos criado, nos feito do pó da terra, nós viemos a entender que nós somos muito limitados para compreendê-lo. Então, esse é um ponto muito importante. Então, nós temos um corpo hoje que guerreia carne e espírito, ou seja, é um corpo que está aqui e que está sujeito ao pecado. Mas um dia, né, nesse sentido de quando vier o arrebatamento da igreja, nós teremos um corpo glorificado. Fala também suposto ao corpo que Deus tinha na ressurreição, né? Quando ele ressuscita e vai ter com Pedro e com os outros discípulos, ali ele já tinha um corpo glorificado. E assim também, no arrebatamento, a noiva de Cristo terá um corpo glorificado, no sentido de um corpo onde não vai haver mais sofrimento, onde não vai haver mais dor ou algo do tipo, e nós iremos para um lugar que não vai haver essas coisas. Então é muito importante. O Israel Subirá, nos vídeos que ele fez, ele fala uma coisa interessante, acho que até uma pregação que ele faz. Ele fala que hoje nós temos um corpo que ele é concorrente, no sentido de que é carne e espírito, um guerreando contra o outro. Ou seja, um corpo que é concorrente, mas um dia nós teremos um corpo que vai ser condizente. Ou seja, hoje nós temos um corpo que é concorrente com o espírito, mas um dia nós teremos um corpo que será condizente ao espírito. Ou seja, tudo que o espírito propor, um corpo glorificado, nós estaremos ali realmente vivendo a plenitude daquilo que Deus preparou para a gente. Então é muito importante que nós venhamos a entender isso. Hoje o seu corpo guerreia, porque você está preso aqui nesse solo corruptível, você é feito de carne e osso, assim como eu, de sangue, né? Como um ser humano você é capaz, sujeito a erros e a fracassos e a pecados, mas você tem um Deus que foi capaz de vir, se despir do seu solo, ou melhor, de se despir da sua glória, vir nesse solo corruptível e morrer ao seu favor e morrer por amor a você. Então é muito importante que nós venhamos a entender isso, pesar isso e entender que o tempo que nós temos para fazer alguma coisa é agora. Se esse Cristo veio e morreu por mim, por que eu não posso oferecer a minha vida por ele também? Se esse Cristo se despiu da sua glória, por que eu não posso pegar tudo aquilo que eu considero como vaidade, como algo importante na minha vida e dispor, né, e entregar aos pés dele? Ou seja, nós só temos uma vida, gente. Nós acreditamos assim, nós somos cristãos, nós só temos uma vida para fazer da melhor forma possível. Você só tem uma vida para queimar pelo Evangelho. Você só tem uma vida para pregar sobre Cristo. Não desperdice sua vida, né? Não chegue no final da sua vida e pense que você poderia ter feito mais. Não faça agora. Nós somos jovens, né? Estamos pregando, falando para jovens. Fale para eles, motiva eles que o tempo da juventude deles, eles possam queimar e anunciar o Evangelho. É disso que nós precisamos. É isso, tópico 2.2, né? Muito bom. Tô passando aqui na tela os comentários da Sussuela, botou aqui, ó, a morte é o começo de muita coisa, exatamente. Ou seja, após a morte, teremos outro cenário, exatamente isso. Amém, é verdade. Bom. O tópico 3, você quer falar sobre 3.1 ou 3.2? Tanto faz, tá falando praticamente a mesma coisa. É porque um vai trazer mais os sinais e o outro é mais um fechamento mesmo. Mas eu posso introduzir, então. Eu posso? Então tá. Você queria? Eu queria falar sobre 3.1. Então vai lá. Então vamos lá, gente. 3, né? O fim dos tempos. Quando falamos do fim dos tempos, aludimos à consumação de todas as coisas. Quando a Terra sofrerá duramente os flamejos, ou melhor, flagelos, né, da ira divina, quando também haverá a implantação plena do reino que jamais terá fim, predito por Daniel, que é justamente o reinado de Cristo na sua segunda vinda,
para um reinado que não terá fim. A gente falou sobre isso na edição passada. Novamente, eu falo para você que talvez esteja um pouco atrasado nas edições. Dê uma passadinha na edição passada, que nós falamos sobre essa ideia dos judeus, que os judeus esperavam um Messias vindo de uma alta classe, estabelecer um reino terreno, e Cristo vem com a sua primeira vinda trazer um reino espiritual, e na sua segunda vinda, sim, trará um reino terreno. Então é muito importante que nessa segunda vinda é justamente o Messias que os judeus esperavam, só que ele já veio. Alguns já abriram os olhos e apontaram para ele, sabem que é o Cristo, e outros ainda não. Outros ainda esperam esse Messias, só que esse Messias já veio, é o que nós acreditamos como cristãos. Aí ele fala assim, né? 3.1. Os sinais da volta de Jesus. É importante termos discernimento sobre o fim de todas as coisas, para não sermos pegos de surpresa. Jesus nos advertiu sobre as guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos mestres e a multiplicação da iniquidade. Temos visto pessoas morrerem de fome e o amor esfriando, doença dizimando milhares de vidas, terremotos e desastres naturais acontecendo em vários lugares. Aí ele fala assim, ó, a apostasia, guerras, ganância, depravação moral, caos da natureza, crise em vários setores da humanidade, tempo acelerado, todos esses eventos nos apontam que a volta de Cristo se aproxima, portanto é necessário vigilância total. Eu acho interessante, né, porque você comentou sobre isso no 1.2, e eu não queria que talvez ficasse, como você já falou um pouco sobre isso, de talvez você não ter um conteúdo para falar, porque esse é justamente também o que fala no 1.2. Se você vê, ele fala sobre a apostasia, tudo bem que ele fala sobre o lugar santo, né, a abominação do lugar santo, mas ele fala sobre a apostasia e sobre as coisas que aconteceriam no fim. E é muito importante a gente entender que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso é cumprimento daquilo que foi predito. Lá em Mateus 24, quando ele está no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam para ele, Senhor, que sinais haverão da sua volta? Ou seja, o que a gente pode ver que realmente vai prediz, né, para a sua vinda gloriosa que o final dos tempos estaria próximo. Aí quando ele fala que haveria guerras, rumores de guerras, e ele fala sobre um monte de coisa, e ele fala sobre um dos pontos principais, que é a iniquidade, e que a iniquidade, que é o pecado, faria com que o amor de muitas pessoas se esfriaria. E isso é importante a gente entender que tudo aquilo que Deus prediz, né, que Cristo prediz ali no Monte das Oliveiras junto com seus discípulos e fala para eles os sinais que haveriam da sua volta, estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, tudo isso eu sei que eu já falei aqui, mas é importante você entender que Deus, ele fala lá no Antigo Testamento para Daniel e também no Novo Testamento na figura de Cristo. Ele fala sobre essas coisas que aconteceriam, sobre esse princípio das dores, e ele fala uma palavra interessante. Ele fala, se você pegar a tradução ali na Almeida Revista Corrigida, ele vai falar que é mister, né? Eu falava mister, acho que quem me corrigiu foi a Poliana uma vez que eu estava falando, né? É mister, tem a palavra mister, que no caso a tradução é necessário. Ou seja, quando ele fala que é mister, necessário, que tudo isso aconteceria, é algo que não tem como evitar. Essas coisas vão acontecer porque justamente Deus ele é um Deus atual, Deus ele é um Deus presente. Ele não vai falar coisas que o homem é capaz de reverter, que o homem é capaz de fazer diferente. Não, essas coisas aconteceriam, ou seja, guerras, rumores de guerras, pestes, pessoas contra pessoas, o esfriamento de muitas pessoas, a iniquidade, a multiplicação de todas essas coisas, eram coisas necessárias que aconteceriam. Mas nós, eu e você, somos o remanescente, somos as pessoas que podem não mudar isso, mas fazer com que mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e que mais pessoas, um dia, na sua volta gloriosa, na sua segunda vinda, que essas pessoas possam ir para a glória juntamente conosco. Não para a vergonha eterna, mas para a vida eterna. Então, no final das contas, existe uma vigilância total. Existe um coração que bate em você, que pode ter a mesma frequência da frequência que Cristo te alcançou. Então, alcance as pessoas, gente, enquanto a vida, a esperança, enquanto seu coração está batendo, enquanto a sua voz, a sua boca é capaz de proferir palavras que sejam palavras de bênção e que sejam palavras para transformar a vida das pessoas, não para o mal, mas para o bem. Os sinais estão aí, que nós viemos a ser esse remanescente que sacode as pessoas, sacode os jovens dessa geração e que faz com que mais pessoas conheçam a esse evangelho que primeiro te libertou, me libertou também, e que nós venhamos a ter essa responsabilidade e obrigação de pregar o evangelho a outras pessoas também. Então é isso, é um dos sinais da volta de Cristo, e eu e você somos peças fundamentais desse quebra-cabeça, para que outras pessoas também o conheçam. É isso, por isso que eu queria falar sobre isso é muito bom.
Tava mutado. Não, muito bom, perfeito. Realmente ia ficar repetitivo, né? Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas exatamente é isso. Acho que nesse tópico eles exemplifica um pouquinho mais os sinais, né? Então ele dá aqui vários tópicos, né? Várias questões que vão acontecer e que estão acontecendo. Então, eu acho muito interessante essa lição, ela vir justamente após a lição passada, que, assim, abriu muito a minha mente com relação às semanas e tudo mais. Então, essa lição, ela vem mais para isso, né? Para mostrar de forma prática os últimos acontecimentos. Então, achei bastante legal essa forma que o autor da revista, ele colocou as lições, né? Então, ó, o 3.2, a consumação de todas as coisas. O apóstolo Paulo deixou claro que na consumação de todas as coisas, os elementos da terra, ardendo em fogo, se desfarão. Porque, né, a gente sabe que o Senhor vai fazer tudo do novo, do zero, né? Então, achei essa parte também muito interessante. O Apocalipse nos mostra que haverá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, quais serão juízos de Deus sobre os ímpios e escarnecedores do Evangelho, tornando a Terra um ambiente sem condições de vida. Então, aqui a gente vê mais uma vez a simbologia do número 7, que aparece por diversas vezes na Bíblia, e aqui em Apocalipse não é diferente, o número 7 ele vai aparecer nesses objetos aqui, né? Então é importante que você também dê uma estudada sobre isso. Eu acho que talvez no material da semana eu vou dar uma aprofundada nessa questão da simbologia, que eu acho que é muito importante, tá? E aí depois a Bíblia, continuando aqui, né? A Bíblia nos dá a esperança de que haverá uma restauração de Deus, tornando a terra a habitação dos santos. Ou seja, lá no início está dizendo que o Senhor vai acabar com todas as coisas, não vai sobrar não vai sobrar nenhum elemento para contar a história. E depois existe um plano, né? O Senhor vai reconstruir a terra, vai reconstruir a habitação dos santos, né? Conforme está dizendo aqui. João vislumbrou um novo céu e uma nova terra, onde o reino de Deus será implantado em sua plenitude e o pecado será extinto, e viveremos sobre a soberania divina, em obediência à vontade de Deus, de forma perfeita, num universo redimido. Então, esse é um pouquinho do fechamento da nossa aula de hoje. Conclusão, né? A gente às vezes esquece de ler. O livro de Daniel, em conformidade com o Apocalipse, nos mostra que no fim de todas as coisas acontecerá a implantação plena do reino de Cristo na Terra. Então, essa foi basicamente a aula de hoje. Nós fechamos o livro de Daniel. Na próxima aula, nós já vamos abordar o livro de Ezequiel, que é um livro também que eu gosto bastante. É um livro bem simbólico. Aparecem várias coisas que a gente precisa estudar para não acabar cometendo erros e gafes de trazer interpretações erradas, né? Então, é um livro bastante enigmático também, que traz diversas interpretações, diversos spoilers do fim do mundo, tá? Então, é basicamente isso. Vamos retomar aqui o momento de oração. Oremos para que despertemos a cada dia quanto aos sinais bíblicos do arrebatamento. Sou eu hoje? Você. Então é isso, né? Só retomando mais uma vez a ideia de que a nossa geração tem dormido para certas questões, né? Então é nosso dever. Ixi, pra mim travou. Quem travou agora? Eu ou Poliana? Se apresentar diante, não sei, acho que eu caí, hein? Voltei? Voltei, Voltou. né? Não sei se foi eu ou você. Acho que foi eu. Então, só retomando aqui, vale até a pena nesse finalzinho de aula a gente retomar a lição que a gente falou sobre as escritas na parede. E aí, na tradução, dizia que a vida daquele rei foi pesada e tudo mais. Então, tá chegando um tempo em que a nossa vida vai ser pesada diante de Cristo. E aí, como é que tá as nossas obras? Como é que tá a nossa vida diante de Deus, né? Então, vamos estar orando nesse sentido, tá? Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui mais uma semana no canal Boa Semente, compartilhando um pouquinho mais da sua palavra através da revista Conectar Mais. Tem sido, cada semana tem sido um privilégio estar aqui falando sobre ti, falando dos acontecimentos futuros que já estão revelados na sua palavra, que é a maior revelação que nós podemos ter acesso.
A oração de hoje tem como objetivo te pedir para que o Senhor venha despertar a nossa geração, despertar a sua igreja, porque nós sabemos que é chegada a hora, então que a gente venha se preocupar de fato com aquilo que nós devemos nos preocupar, que é os céus, que é a nossa morada, que é para onde a gente vai seguir quando nós fecharmos os nossos olhos ou quando a trombeta tocar. Então, que a nossa geração venha se levantar, que a nossa geração venha buscar mais a Ti, que a nossa geração venha estar mais atenta aos sinais, porque muitos estão desapercebidos às coisas que vêm acontecendo. Então, nessa aula de domingo, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha despertar os nossos corações, venha despertar os jovens, tanto fisicamente, para que eles possam acordar e estar no domingo na sua casa, e também despertar nossa alma, nosso espírito para estar diante de Ti e buscar mais a Ti. Quero te pedir também a bênção especial a cada professor que tem disposto o seu tempo aqui no canal para poder estudar um pouquinho mais da sua palavra, para trazer uma aula com excelência no domingo. Então, Senhor, prepara uma bênção especial para cada um deles, porque eles têm buscado a Ti, têm buscado fazer o melhor para a Tua casa e para a Tua obra. Gostaria de te agradecer também, Senhor, pela bênção que eu recebi hoje, que foi a alta do meu cachorrinho, e nós temos compartilhados aí com o nosso canal, em nossos Instagrams, nas redes sociais, que a gente passou nos últimos tempos, e o Senhor concedeu a vitória de que hoje ele voltasse para casa. Então, muito obrigado, Senhor, vai restaurando a saúde dele, e assim também eu agradeço, né, o Senhor, por essa bênção, tá? Então, em nome de Jesus, finaliza essa oração, já ansiosa para a próxima aula, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço, confiando nas nossas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Finalizamos aí mais uma aula, né? Conforme eu falei na oração e falei um pouquinho também no início da live, quando a Claudete entrou aqui, na última semana, na última sexta-feira, o meu cachorrinho, o cachorrinho da família, ele foi diagnosticado com um tumor no baço, um tumor, assim, muito grave. E aí, algumas pessoas do canal me ajudaram, né, financeiramente, enviaram lá um apoio para que ele fizesse a cirurgia, para que ele comprasse, né, os medicamentos, a estadia dele e tudo mais. Então, quero deixar aqui meu agradecimento. Ele já está em casa. Depois eu olhei também que recebi um Pix e eu não conhecia a pessoa. Aí eu fui olhar hoje os apoiadores e era uma apoiadora, né, Elaine. Então, assim, muito obrigada de coração, Claudete, Elaine, as pessoas que vêm contribuindo, não só financeiramente para esse canal, mas também por meio de orações, tá, pessoal? Muito obrigado de coração, que o Senhor venha continuar abençoando a vida de vocês. É uma demonstração muito grande de empatia e de amor, tá bom? Então, é isso. Algum aviso, Rômulo? Não. Só esteja aqui com a gente na semana que vem, né, por favor. E é isso. Obrigado. Deus abençoe vocês, cada um dos professores, cada aluno, porque ser professor é uma responsabilidade, né? Estar liderando é uma responsabilidade. Então, que Deus abençoe. Mas se Deus te colocou lá, é porque você é capaz. Então, acredite na sua capacidade, porque se Deus tem te confiado isso, é porque Ele acredita, Ele sabe do teu potencial. Então, é isso, né? Coloque nas mãos de Deus que vai dar certo. E, mais uma vez, eu agradeço também, né? Porque eu sei... Vou falar um pouquinho do Boot, né? Em relação ao que você agradeceu. Eu acho importante porque a gente estava conversando, né? Nem todas as pessoas... A gente vive num mundo onde tudo é muito individual. Até mesmo dentro da igreja, gente. A gente tem que ser real para isso, para algumas coisas. E você ver a casa de alguém, se colocar no lugar, ter empatia é para poucos. Então, muito obrigado a cada um que pôde ajudar, talvez, financeiramente, né? Os que puderam. E aos que não puderam, mas oraram, intercederam. É muito importante, né? Muito importante. Porque nós sabemos que, como cristão, nós temos que cuidar bem dos nossos animais. E eu sei o quanto a Poliana ama esse cachorrinho. Então, muito obrigado. Vocês fazendo bem para ela, estão fazendo para mim também. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Somos uma grande família, família de Cristo. É isso, pessoal, é isso. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, @canal Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. É muito bom ter vocês pertinho lá também. Não se esqueça também de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, e se tornar apoiador desse grande projeto, beleza? Um beijo, até a próxima semana.